Vamos falar um pouco hoje sobre qual stack usar. A gente vai estar falando aqui em alguns contextos diferentes. Se vocês sempre me perguntam qual que é o melhor stack para isso, para aquilo, enfim, eu quero tentar falar mais uma vez sobre isso. Eu já falei sobre isso uma vez, eu posso falar de novo. O que vocês mais me perguntam é qual stack utilizar para construir um SaaS, qual stack utilizar para iniciar na área, iniciar na carreira, conseguir emprego e tal, e qual stack utilizar para migrar para gringa. E esse vai ser um vídeo talvez até um pouco decepcionante. Eu vou defender a tese aqui que existem sim algumas diferenças em qual stack utilizar, qual stack faz sentido em cada contexto, mas na prática não acho que tem tanta diferença assim. Quero começar o vídeo de hoje contando uma história. O Dani, meu amigo da Abacate Pay, fez ao longo da vida dele aqui, mais ou menos, uns 10, 12 SaaS, utilizando em praticamente todos eles uma stack de TypeScript e JavaScript, TSJS. Alguns deram certo, alguns deram errado nesses vários anos que ele ficou construindo SaaS. Ele arrumou um sócio, o Chris, que também conhecia TypeScript e JavaScript, ambos fizeram softwares juntos em JavaScript e TypeScript. Quando chegou a vez de fazer um software que, de fato, virou uma empresa, que de fato escalou, de fato virou algo bem interessante, a stack deles continuou sendo JavaScript e TypeScript. Você vai ver que eles utilizaram React, eles utilizavam Next.js e trocaram pro Server-Side Render do BAM. E tem outro ferramental, né, outras ferramentas aqui que eles acabam utilizando, mas ao longo dos vários anos de carreira deles, eles foram aperfeiçoando o conhecimento deles de uma maneira meio generalista em torno do ferramental de TypeScript. Eles convergiram em React, então eles fizeram quase todos os apps em React. Eles convergiram também em Node ou backends variados do Node. Em algum momento utilizaram o Next.js, mas depois abandonaram o Next.js, super normal. Foram afiando ali o machado deles nessa stack. E também, devido à própria natureza do negócio deles, eles utilizaram Bool aqui. Bool aqui se refere a Bool, MQ, Bool, Message... O que é o que no MQ? Message Queue? Enfim. E como o sistema deles é de pagamentos, é interessante você ter algo para lidar com a mensageria aqui, tá? Então por isso o Bool foi escolhido para resolver um problema que o negócio deles tem, um problema específico do negócio. Outros caras que eu já conversei sobre aqui no canal, já conversei com eles aqui no canal também, foi o pessoal da DevScout. DevScout é esse sitezinho aqui que te ajuda a arrumar emprego, tá? Eles vão fazer as aplicações para você utilizando IA e tal. E a DevScout também utiliza uma stack parecida até com a da Abacate Pay. Se você olhar, tem Next aqui, tem Tailwind aqui que tinha na Abacate, tem Fastify, que é o backend da Abacate, ou pelo menos era, não sei se mudaram. Tem aqui o tal do BoolMQ de novo. E em parte eu sei o porquê do TypeScript e JavaScript, porque eu tenho contato direto com o criador da DevScout e eu sei a empresa que ele trabalhou antes de fazer a DevScout. E na empresa que ele trabalhou enquanto ele começou a construir a DevScout, ele utilizava essa stack na empresa, ele tinha proficiência nessa stack na empresa, logo ele construiu o SaaS dele com essa stack que ele usava na empresa que ele trabalhava. A DevScout, inclusive, é um SaaS que roda numa VPS, e o custo deles é extremamente baixo, é bem impressionante o que eles fizeram com a DevScout. Eu sei disso, né, porque eu conversei com o dono e tal, eles têm, milhares de clientes, faturam mais de 30 mil reais por mês, rodando numa única VPS muito baratinha. Como que você também consegue fazer isso? Bom, aqui eu vou recomendar a parceira do canal que tá patrocinando esse vídeo, que é a HostGator. Com a VPS da HostGator, que é super flexível, super barata, super fácil de utilizar, você consegue hospedar o seu SaaS e rodar eles de maneira completa aqui dentro do ecossistema deles. O servidor de VPS deles aqui tem a menor latência do mercado, eles têm servidores no Brasil que garantem um tempo de latência muito baixo, tanto para você quanto para o seu usuário. É super simples de configurar, tá? Você tem várias opções aqui, você tem a liberdade total para configurar a máquina ali da maneira com que você quiser, né? Você vai escolher ali a quantidade de processamento que você precisa e tal. E com uma VPS assim baratinha, você consegue, de fato, lidar com milhares de usuários e ter milhares e milhares de reais de faturamento, tá? Eu conheço gente que faz isso, como eu falei. Você pode comparar aqui as specs com os concorrentes. A VPS da HostGator é excelente, é muito boa. E além disso, né, dentro da própria HostGator, você consegue comprar domínios, hospedar sites mais simples também, se você quiser, e ter efetivamente tudo o que você precisa para tirar a sua ideia do chão. Com o link aqui na descrição, o link aqui do canal, você vai conseguir acesso a um desconto de até 77% na VPS da HostGator, tá bom? Vale bastante a pena. Se você vai tirar um SaaS do papel, eu acredito que a VPS da HostGator é de fato uma excelente opção por um custo bem atrativo, tá? É difícil achar algo melhor do que isso. Link aqui na descrição. E cara, como a gente tava falando aqui, que a DevScout roda numa VPS relativamente simples, tá? Você vê que muitas dessas pessoas que saem de um emprego e começam a ter sucesso no empreendedorismo, percebem que elas não precisam reinventar a roda, percebem que, tipo assim, as pessoas que vão ter sucesso, geralmente são as pessoas que fazem da maneira com que elas conhecem, da maneira com que elas sabem, e elas vão melhorando conforme a necessidade vai surgindo. Você vê esse carinha aqui, né, o Peter Levels, ele tem um SaaS, gerador de imagem com IA, que fatura $150 mil por mês, e a tech stack dele é PHP
com jQuery, cara, React saiu em 2014. Esse cara tá há 10 anos, 12 anos na verdade, utilizando jQuery. Eu nunca faria um site hoje em dia com jQuery, né? Nunca faria um SaaS com jQuery hoje em dia. Por que o Levels faz então? Porque ele é pior do que eu ou porque ele é melhor do que eu? Não tem muito a ver com isso, né? Como empreendedor, ele obviamente é muito melhor do que eu, mas tem a ver com o fato de que ele tem 10 anos de experiência, mais na verdade, anos de experiência, trabalhando com PHP, jQuery, SQLite e rodando numa simples VPS no Hetzner também, com Nginx no Ubuntu. Então o Photo AI do Levels.io também roda numa VPS super simples, para mostrar que todo o hype que a gente gera em torno de, tipo, microserviços é algo que eu acho que, cara, ignora completamente isso aqui no ambiente de startup. Se você começar a pensar em clusters de servidores e tal, e fazer algo muito complicado, e se comunicar com lambdas e orquestrar diferentes microserviços de uma maneira muito doida, vou te falar que são raros os SaaS que começam assim que dão certo, né? Por que a gente ensina muito isso? Por que a gente fala muito disso? Bom, eu aqui no canal falo muito disso porque eu quero que você seja contratado para trabalhar no Google. Agora, se eu vou te recomendar para fazer um SaaS simples do zero que não tenha necessidade de usar clusters de servidores e lambdas, eu vou recomendar que você utilize algo extremamente simples. E qual seria então a stack que eu pessoalmente utilizaria para fazer um SaaS? Bom, tem algumas stacks que eu trabalhei ao longo da vida, algumas stacks que eu dominei ao longo da minha vida. Eu vou separar aqui em, tipo assim, batteries included e não opinionado, né? Eu consigo enxergar pelo menos que no back-end existem mais ou menos dois tipos, duas mentalidades de frameworks aqui. Uma mentalidade, a do não opinionado, é te dar o mínimo possível e você incrementar através de livrarias, né, de libs, ou através de soluções próprias, ou criando o próprio código, ou usando IA para gerar código, ou dependendo de APIs externas, dependendo de coisas externas, plugins, etc. E a outro tipo de framework é o batteries included. Um exemplo de frameworks batteries included, né, a gente tem aqui o Django, ele é extremamente batteries included, ele tem um jeito bem Django de se fazer as coisas, bem caixinha de se fazer as coisas. O Laravel também funciona mais ou menos da seguinte forma. Ruby on Rails também, as pessoas costumam dizer que é batteries included. Eu nunca trabalhei com Ruby on Rails, então não tenho muita propriedade para falar sobre. Nunca trabalhei com Laravel também, tá? Mas já brinquei com Laravel. Enquanto um framework, assim, não opinionado, seria, por exemplo, o Express, né? Aqui a gente tá falando de Express no Node. Eu colocaria aqui também o Fast API como algo que é pouco opinionado. Ele é um pouquinho, mas não acho que é muito opinionado, né? Muito pesado aqui nas opiniões que ele tem. Os não opinionados são esses frameworks mais leves, que incluem menos coisas, assim, né? Claro, é um espectro e tal, mas por que você optaria por um e por que você optaria por outro? Esse um aqui, né? Esses frameworks que tem batteries included, eles vão ser muito bons para te fornecer uma coisa. Eles têm um ponto positivo muito forte, que é CRUD. O CRUD dele, né? Se o seu app se parece com um CRUD muito simples, o ferramental base que todos esses frameworks oferecem vai ser o suficiente para subir o seu SaaS. O negativo é que muito do que você vai estar construindo, ele vai ter um tal de lock-in. Como assim? Você criou um serviço que é basicamente muito dependente desse framework, é difícil se desvincular desse framework, e muito do que você aprendeu não é facilmente transferível para outras stacks. Se você aprendeu lá no Django, por exemplo, tem uma maneira muito específica de fazer as coisas. Tem os serializers do Django, as views do Django, os models do Django, de uma forma bem Django de funcionar. Essas coisas, elas vão meio que te prender um pouco dentro do Django, de forma que é difícil sair desse framework, uma vez que você começou nele. E também as habilidades que você vai construindo, elas vão estar um pouquinho mais atreladas a esse framework. O contrário, né, o problema da alternativa de usar os frameworks menos opinionados, que te dão mais liberdade, que elas te dão mais liberdade pra fazer algo que não funciona muito bem também. Então você vai ter mais liberdade, só que com essa liberdade adicional, isso vai criar uma necessidade de você também ter que escrever muito código boilerplate. Ou depender muito de libs externas que podem trazer vulnerabilidades, ter que importar muita coisa, ter que trazer muita coisa de fora pra dentro do seu stack, depender de serviços externos. Eu sou uma pessoa que gosta da parte não opinionada, que eu gosto de construir software, eu gosto de fazer mais software, né? Esses softwares aqui requerem mais trabalho e permitem mais customização de uma maneira que me agrada. Eu sou uma pessoa que tem assim, eu fico meio bravo quando as coisas não funcionam da maneira com que eu espero que elas funcionem. Então, se um framework tem opiniões muito fortes, eu costumo brigar muito com ele. Mas é uma opinião perfeita, tipo, totalmente pessoal, tá? Eu entendo que é uma falha minha, não dos frameworks. Então, se é pra gente ter uma recomendação branda, eu diria que, assim, você utilizar frameworks mais opinionados vai ser excelente se o seu serviço for algo extremamente simples e batido. Um crudzão, tá? Tipo assim, vou criar uma ferramenta
ferramenta pra, sei lá, aqueles exemplos de faculdade, né? Gerenciar videolocadora, gerenciar sistema de sei lá o quê. Até os SaaS vibe codados atualmente, tudo que você vê de vibe codado atualmente é uma pegada bem crude, tá? É tudo criar algo no banco de dados, trabalhar em cima desses dados, fazer uma chamadinha ou outra pra OpenAI, porque todo SaaS hoje em dia tá fazendo isso, e retornar algum dashboard bonitinho pro usuário. Se o seu SaaS é isso daí, cara, os frameworks aqui vão funcionar perfeitamente bem. E eles, inclusive, vão fazer o server-side render, né? Tipo, na verdade não é nem isso que eu queria dizer. Eles vão fazer HTML over the wire, de modo que às vezes você nem precisa codar muito front-end, tá? Se bem que, hoje em dia, esse é um pro que, tipo, honestamente, com IA você pode codar muito bem o seu front-end. Então, se você tiver uma API super bem funcional, front-end pra mim é o menor dos problemas. Certo, com HTML over the wire você não teria um front-end super bom e responsivo, tá? É muito difícil, então acho que perde um pouco dessa força aqui. Enfim, se você tiver algo um pouco mais esotérico, mais fora do comum, talvez seja interessante isso aqui, né? Algo menos opinionado. Se você olhar, a Abacate Pay, por exemplo, foi um pouco mais pro lado de não opinionado, que existem algumas particularidades ali de sistema de pagamentos que tem uma complexidade um pouquinho mais difícil do que um simples CRUD, mas também acho que eles conseguiriam ter feito tranquilamente com um desses outros frameworks. Além disso, algo que é interessante a gente ressaltar aqui, algo que é interessante a gente falar sobre, é que eu vejo muita discussão de, tipo, em qual linguagem é boa, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia tá escrevendo software com IA, ou seja, a lógica seria a gente saber qual linguagem que a IA vai muito bem. E na minha cabeça, eu teria aqui, a IA é muito boa em código que ela viu muito. Então eu sei que a IA viu muito código em Python, porque existe muito código em Python. Eu sei que a IA viu muito TypeScript, porque ela viu muito código em TypeScript. Tá? Também imaginaria que ela é excelente em Golang, por causa da tipagem de Golang e tal, que ela é excelente em Rust por causa da tipagem e tal. Mas quando você vai ver, cara, existe o Autocode Benchmark aqui, da galera da Tencent, que veio quebrar todo esse pensamento da gente. Porque eles testaram vários e vários modelos de IA aqui, tá? E qual que era a melhor linguagem para cada modelo, etc. Esse benchmark é um pouquinho antigo, mas eu ainda acho que vai ilustrar o ponto, tá? Em que Python tem uma nota de 65, que é abaixo da média, a média é 75. PHP é muito baixo, 53, mas bom, Peter Levels faz milhões com PHP codando quase exclusivamente com IA. Rust é baixo também, 62, baixíssimo. E as mais altas são, surpreendentemente, Elixir, e das populares, Elixir e C Sharp. Então, você vê, a IA coda muito bem com Elixir, embora tenha pouco treinamento, poucos dados, né? Elixir é uma linguagem bem pouco popular. Acredito que a Elixir tenha várias vantagens que auxiliem a IA, tá? E eu acho que isso é um pouco por conseguir condensar contexto. Eu acho que tem a ver com isso, mas é um chute meu, tá? Eu não sei realmente o porquê disso. Mas eu queria te trazer isso pra te falar o seguinte: eu codo bastante com IA usando TypeScript. Eu acho a IA excelente pra TypeScript e é uma das piores linguagens, tá? Aqui, ó, 61. Segundo a Tencent, ela é horrível pra codar com IA. E bom, Peter Levels tem um sucesso estrondoso, usa literalmente a pior de todas, que é PHP. Pra você ver, eu não acho que essa pergunta aqui é muito relevante, cara. Pra mim, a IA é excelente em TypeScript. E a gente viu também um dos SaaS que eu mostrei aqui no canal, foi feito com IA, foi feito em Elixir. Era o caso do Visor App, né? O Visor Finance, que o criador utilizou bastante Cloud Code e fez com Elixir e funcionou perfeitamente bem. Então nota, tudo isso que eu queria te passar aqui é que eu acho que você tá fazendo a pergunta errada, cara. Eu acho que a stack que você vai utilizar pra fazer o seu SaaS é uma stack que preenche duas coisas. Que você é bom, ou que você quer ficar bom, né? Uma stack que você quer aprender, ou que você gosta dela. E dois, é uma stack que te anima, que te empolga pra trabalhar, que te dá vontade de fazer o SaaS, porque se você for bom e você trabalhar de uma maneira animada, ele vai funcionar de qualquer forma. A stack tem sido muito a de menos, tá? A gente teve uma discussãozinha aqui de pontos positivos e negativos, a gente poderia entrar em mais detalhes, a gente poderia falar ainda mais sobre as diferentes stacks, as diferentes opções aqui, mas eu acho que a gente estaria muito chovendo no molhado. Na mesma linha, muita gente me pergunta, né, qual stack eu utilizar pra iniciar na área, pra entrar na área e tal, e eu sinceramente não sei o que esperam que eu responda, que pedaço de genialidade que eu vá ter que vá iluminar o seu caminho. Porque claramente existem stacks meio padrões para as diferentes áreas da computação, tipo assim, se você quiser ir para dados, provavelmente você vai aprender Python, é uma das coisas mais importantes. Talvez R, não sei, mas eu também não trabalho com dados. Por que alguém de dados quer saber da minha opinião de como se começa a trabalhar com dados se eu não trabalho com isso? No front-end é claramente convencionado, né, que JavaScript e TypeScript. E no back-end, meio que parece que as linguagens vão seguir uma oferta e demanda aí, onde em alguns momentos algumas vão estar mais em alta, em outros vão estar mais em alta. E as linguagens que tiverem mais vagas pagando mais salário, elas começam a ficar muito populares. E muita gente vai para essas
linguagens, de modo que aumenta a concorrência nessas linguagens, né? Então, era o caso que Node era uma recomendação muito fácil de se fazer, que tinha muita vaga, e todo mundo aprendeu Node, e hoje eu acho que Node é muito competitivo, eu acho que Node é muito difícil. Eu acho que é possível que seja mais interessante focar num C# ou num Java para back-end, porque, embora não sejam as mais populares, elas são super populares em empresas maduras, e elas são menos sexy. Então, eu recomendaria aprender algo nesse sentido aqui, mas eu acho que é mais importante que você tenha interesse do que você seguir uma recomendação qualquer. É mais importante você estar animado e empolgado porque você vai ser melhor. E hoje em dia, cara, com IA, aprender os conceitos é muito mais importante, conseguir executar as ideias é muito mais importante. As pessoas também me perguntam, né, achando que trabalhar pra gringa, tem uma stack específica, querem saber como é que é o mercado de tal stack na gringa. E, cara, eu vejo que é muito parecido com o Brasil. Honestamente. O ambiente de startup, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Gostam de tecnologias que são mais fáceis de criar um MVP, então o ambiente de startup gira muito em torno de JavaScript. Eu vejo muito de JavaScript, tá? Eu vejo um pouco também de Python, eu vejo um pouco também de Golang e tal. Acho que diria que são os que eu mais vejo, os mais populares. E o ambiente de Enterprise gosta de coisas um pouco mais maduras, gosta de Java, gosta do C#, C++. Mas a gente pode falar também que JavaScript já tá maduro, já tá todo mundo usando JavaScript. Golang já é razoavelmente maduro também. Muita empresa grande usando Golang, migrando para Golang. Se você quiser uma resposta fácil de qual stack utilizar, eu não vou te dar essa resposta porque eu não tô sendo sincero. Eu não acho que existe uma resposta simples, uma resposta fácil. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que você explora um pouquinho das coisas que existem, das coisas que o universo aqui de programação tem a te oferecer, brinca um pouco com as diferentes stacks, entende ali o que existe, o que soluciona tais problemas, quais as forças e fraquezas de cada uma, qual o modelo mental de cada uma, né? Às vezes você funciona melhor numa linguagem, num paradigma funcional, às vezes você funciona melhor orientado a objetos, às vezes você prefere a... como chama? O quão prolixo Java é, mas essa prolixidade te dá um certo conforto em saber que você está fazendo as coisas do jeito certinho. Às vezes você prefere a flexibilidade maluca que o Python te permite. Não existe certo e errado. Você tem linguagens mais burocráticas e mais fechadinhas e que vão te prevenir de cometer erros. Por exemplo, o Rust é uma linguagem que vai te prevenir de cometer muitos erros, enquanto outras linguagens, como o Python, vão te dar uma flexibilidade para você fazer o que você bem entender. No Python, no passado, era até possível você mudar o valor de false para ser qualquer outro valor. Era loucura. Python te dava uma flexibilidade absurdamente gigantesca. Hoje em dia tem um pouquinho menos, mas você ainda pode fazer o que você quiser em Python, cara. Pega aí no Python, multiplica ABC por 8 e vê o que acontece. Funciona, vai dar certo. Cada linguagem tem suas peculiaridades, e eu acho que é importante a gente resgatar um pouco daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha interessante. Que, honestamente, conhecendo os conceitos, sabendo dos problemas, sabendo resolver os problemas, você vai se dar bem em praticamente qualquer linguagem. De repente, se você tá muito focado em emprego, olha as linguagens que tem mais vaga, dá uma procurada na sua cidade, na sua área, na sua região, nos estágios que tem disponível na sua universidade, e foca no que você tá vendo com os seus próprios olhos. Eu tô vendo de outra perspectiva, de alguém que trabalha como sênior. A minha perspectiva me demandam muito conhecimento de Node e microserviços, mas é porque eu estou nesse ambiente, eu tô no ambiente de startup, de Node, de microserviços, de MVPs. Você, de repente, tá em outro ambiente, e tudo bem, tá bom? Se você quiser aprender mais comigo, a gente tem vários cursos aqui no canal, tá? Temos um combo com todos os cursos, vai te dar 4 cursos aqui. O de estrutura de dados e algoritmos Elite Code, o roadmap pro seu próximo emprego, um pequeno workshop de System Design para entrevistas, a gente tá fazendo um curso maior também de System Design, tá? Um bem extenso. O link pra fila de espera tá na descrição. E um workshop também de Elite Code para entrevistas, tá? Isso aqui é o kitzinho pra você conseguir passar nos processos seletivos difíceis, tá? Os processos seletivos de empresas impressionantes, como Uber, Google, Facebook, Microsoft. Já tive alunos que me reportaram que passaram a entrevista da Uber, passaram a entrevista da Microsoft, tá bom? Por hoje era isso.